Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Hoje nós estamos meditando em Atos, capítulo número 10, E nós vamos... e o título da mensagem é O Centurião Cornélio. E nós vamos pegar 3 versículos aqui do capítulo anterior, porque faz parte do contexto da mensagem, Mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se, e ele, dando-lhe a mão, a levantou. E chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, e piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora 6. E tendo fome, quis comer. Enquanto lhes preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: Não faças tu comum ao que Deus purificou. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso tornou a recolher-se no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão, que tinha visto, eis que os varões que foram enviados por Cornélio pararam à porta
perguntando pela casa de Simão. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E descendo Pedro para junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse: sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estais aqui? E eles disseram: Cornélio, o centurião, varão justo e temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidados os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Pelo que, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está em casa de Simão, curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia, Pai. Mas que é agradável àquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos.
Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos repetir. A palavra que ele enviou ao filho de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Aleluia, Pai. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré. Vamos repetir. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Como Deus ungiu a Jesus Nazaré. Aleluia, Pai. Com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Aleluia, Pai. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aleluia, Pai. Surimicanto e anda labaia. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Respondeu então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados? Estes que também receberam, como nós, o Espírito Santo? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, que mensagem profunda, né? Que mensagem extraordinária, que mensagem maravilhosa, né? Eu fico maravilhado de ver, né, a manifestação e o poder de Deus, a forma que Deus, né, usam os seus servos, né? Os verdadeiros servos de Deus, né? Servos e profetas, homens e mulheres de Deus, como o Senhor há nos dado graça, né? Como o Senhor há nos dado poder, né? Para que nós possamos trabalhar fazendo a obra do Senhor Jesus, né? Fazendo a obra de Deus, pregando a palavra do Senhor, né? Para que mais e mais almas alcancem a salvação. Para isto, irmãos, foi que Jesus morreu, para isso foi que Jesus veio ao mundo, né? O plano de Deus para a salvação do mundo
através das leis que o Senhor deu para Moisés, ele foi incapaz, né? Ele era, foi e é incapaz, ele sozinho não bastou, né? Para a salvação das almas, né? Para a salvação do mundo, né? Foi necessário que o Senhor fizesse aí uma revisão, né? E eu creio que já era projeto de Deus desde o princípio, né? E que o Filho do Senhor, o Verbo que estava no céu, Jesus, quando ele foi concebido no seio de Maria Santíssima, através da sombra do Espírito Santo que acometeu, né? Jesus já estava vivo no céu ao lado do Pai. No céu já era 3, irmãos. No céu, quem vivia no céu já era 3, quem testificava no céu, né? Já era o Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, né? E aí o plano de Deus para que houvesse, para que não houvesse mais matança de animal, o derramamento de sangue para perdão dos pecados era muito grande, e o povo não conseguia alcançar a salvação, porque o povo pecava de novo, não tinha como, né? Porque o povo não tinha no coração, não era derramado no coração do homem o verdadeiro amor, né? O amor sincero, o amor que salva, que perdoa, o amor que vivifica, né? Não tinha ainda, o homem não tinha esse amor no coração, era dente por dente, olho por olho, né? O bem pagava com o bem, o mal pagava com o mal, era assim, né? Então era necessário que o mal fosse pago com o bem, né? Aqueles que nos ofendem, aqueles que nos fazem desacatos, aqueles que nos oprimem, aqueles que fazem todo tipo de atrocidade para conosco, né? É necessário que nós perdoamos a todos. Nós buscamos o entendimento e reconhecemos a fraqueza daqueles que os têm, né? Para que nós possamos verdadeiramente alcançar a salvação de Deus, né? O Senhor disse, está escrito, irmãos, para que nós, né, sejamos pacientes com os fracos na fé, né? A pessoa, por não ter uma fé perfeita, não ter uma fé genuína, real e verdadeira, né, ele acaba fraquejando em muitas coisas, né? E Deus pede para que nós sejamos pacientes com essas pessoas, né, para que elas não caiam, permaneçam de pé. Ao invés de amaldiçoá-los, Deus pede para que nós abençoamos, né? Que nós os abençoamos, para que permaneçam firmes, marchando rumo ao alvo e crescendo cada vez mais e mais, no conhecimento, na sabedoria, no entendimento, no poder que vem de Deus, né? E nós vejamos aqui, irmão, nessa mensagem, né, que Pedro, quando estava ali, né, em Jope, né, ali na ressurreição de Tabita, ressurreição de Tabita, primeiramente na cura de um paralítico, né? Pedro estava ali, né, e andando por toda parte. Pedro, ele andava mesmo, ele batia em cima, andava todo dia, o dia inteiro, né, e parava só para dormir. E Pedro, chegando ali, encontrou, né, aquele varão acamado, né? O varão Enéas, né? O varão Enéas, já não, a Bíblia não fala que idade ele tinha, mas fala que ele era paralítico e já há 8 anos jazia numa cama. Ou seja, há 8 anos vivia numa cama, né? Há 8 anos ele vivia numa cama, ele estava numa cama, né? Paralítico. E quando Pedro chegou ali, que orou por ele, né? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta, rapaz, toma tua cama e anda, né? Isso aconteceu com Enéas, né? E ali era perto, né? Era a cidade onde Pedro estava ali, Jope, era perto, né, de onde Pedro estava. Foi onde aconteceu a ressurreição de Tabita, né? Tabita morta ali, acamada, e Pedro, ficaram sabendo, mandaram chamar, e Pedro chegou e orou, e Tabita ressuscitou. Então me chama a atenção, né, que a atuação de vida, né, o trabalhar de vida, tanto de Tabita, que está traduzido Dorcas, né, tinha a mesma atuação de Enéas, né? E isso me chama a atenção, né, para que eu possa lembrar de passar para os irmãos,
para todos os irmãos e irmãs de um modo geral, né, que já vive praticando, né, o amor e as boas obras, pessoas que dão esmola, que ajudam as pessoas de um modo geral, né, que não tem no seu coração, que não guarda mágoa, que não guarda ódio, que não guarda rancor, que não guarda ressentimento, que busca a paz com todos, que procura viver em paz com todos, né, mas que ainda não cumpriu a justiça de Deus. Então, isso não basta, irmãos, para herdar o reino dos céus. É necessário dar um passo a mais. Este um passo a mais do qual o anjo do Senhor apareceu ao centurião Cornélio, né? E o centurião Cornélio falou para Cornélio o que ele precisava fazer. Dorcas já era serva do Senhor. Dorcas praticava as mesmas obras, era amada, estimada por toda a comunidade, ela já era serva do Senhor, né? Mas Cornélio ainda não era, de acordo com a palavra aqui, né? E a palavra diz o seguinte, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Para quem não sabe o que é centurião, irmão, que a Bíblia trata, né? É um homem, é um chefe de polícia. É como se fosse um comandante de um batalhão de uma cidade. É como se fosse um comandante de um batalhão de uma cidade, que toma conta, que tem a seu serviço, a seu trabalho, 100 pessoas, 100 soldados. Né? Não são 100 homens comuns, são 100 soldados. Né? Todo mundo sabe que a polícia foi criada para quê? Com o único objetivo de manterem a ordem e a decência numa cidade, num estado e num país. Né? Ela é submetida, ela é subordinada, né, ao governante daquela cidade. Ela é subordinada ao governante daquele estado. Ela é subordinada ao governante daquele país. Né, de acordo com a hierarquia, segue, mas é assim que funciona basicamente, né? Mas ela cuida de manter a ordem e a decência, né? E havia em Cesareia um centurião por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Olha que coisa linda, irmãos, presta atenção nesse versículo. Versículo 2 de Atos 10. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então é isso, o homem precisa ser assim. Né? Não é que ele tem que agir assim, não. O homem precisa ser assim o tempo todo, né? Isto é um homem piedoso e temente a Deus, né? E vigilante, né? Porque ele está o tempo todo, como Jesus recomendou na sua palavra, vigiai e orai, para que vos não caia em tentação. O homem na vida ele pode jejuar 7 dias por semana se ele quiser, né? Não é ficar sem comer 7 dias na semana, é jejuar 7 dias na semana. Ele pode fazer, se ele quiser, ele pode fazer isso, né? Depende do seu desejo, do seu coração, depende do motivo, depende do porquê, ele pode fazer, né? Não para tentar a Deus, mas sim para poder receber de Deus a graça. Ele pode fazer se ele quiser. Né? Ele pode jejuar 7 dias por semana se ele quiser, né? Piedoso, temente a Deus e toda a sua casa. Mas se ele não vigiar, se ele não guardar a sua boca, se ele não guardar a sua língua, se ele não guardar os seus olhos, se ele não guardar os seus pés, se ele não guardar as suas mãos, esse jejum dele é totalmente em vão, não serve para nada. Não serve para nada o jejum dele. E muito menos a oração que ele faz. Porque a oração que ele faz não sobe a Deus, não chega a Deus. É como alguns irmãos não piedosos diziam, já quando eu era novo convertido em algumas igrejas, né? Diziam, alguns cultos diziam, né? A sua oração não passa do telhado, né? Um irmão criticando o outro, ou uma irmã criticando a outra, né? O irmão tentando, buscando a Deus, lutando para poder crescer na graça de Deus, né? Até com pouco conhecimento, é bem verdade, porque o que fala isso também não tem conhecimento, não tem piedade, não tem nada, nem Deus ele tem,
Mas ele está na igreja, se faz de crente, se faz de irmão, mas não tem piedade no seu coração. Ele não sabe o que é o que Jesus disse, né? Jesus disse, né? Eu não quero sacrifício, mas misericórdia. Né? Misericórdia. Jesus disse: misericórdia quero e não o sacrifício. E o irmão e a irmã que age dessa forma, ele não sabe o que esta palavra significa. Misericórdia quero e não o sacrifício. Né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte italiana, da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, né? Quer dizer, que coisa mais linda, né? O homem que vive jejuando, orando e teme a Deus, é piedoso, né? Deus procura falar com ele para orientá-lo, né? Para suprir as minhas, as nossas necessidades. Se assim nós formos e se assim nós agirmos, né? O Senhor procura nós para nos orientar, né? Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Oh, glória, aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Eu falo isto, irmãos, eu tenho falado muito isto. Deus tem diante de si, lá no mais altos céus, um memorial. E nesse memorial, né, está lá escrito de todos nós. E tudo que nós praticamos no dia a dia, irmãos, vai para esse memorial. De bom e de ruim, vai tudo para lá. Né? Eu já disse isso muitas vezes, fiz até a comparação com o diário. Né? Pessoas simples, humildes, pessoas pobres não têm diário, mas os ricos, famosos, importantes, que pensam ser importantes porque são endinheirados, né? Muitos deles e delas têm diário, escreve diariamente as suas ações. Né? Eu não sei se escreve 100%, porque se eles escrever tudo que eles praticam, esse livro e esse livro cair nas mãos das pessoas, né, das pessoas indevidas ou devidas, mas que não tinham acesso, de repente cai, né, pode ser o fim da situação dessas pessoas, né? Então, de modo que são diários, e Deus tem o nosso diário no céu, que é o memorial ali onde eu falei, comparei inclusive com o mural, onde vai sendo escrito as nossas ações, os nossos atos e as nossas atitudes diárias, né? Seja bom, seja ruim, nossos feitos, tudo que praticamos, tudo que fazemos, né? As claras ou escondido, vai tudo para lá, para esse memorial, né? E o anjo falou isso para Cornélio, né? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Memória de quem? De Deus? Não, Deus não precisa, mas para nossa memória, né? Fica ali vinculado à nossa memória, a coisa que praticamos, né? Tem subido para a sua memória, diante de Deus. Pois aí o anjo continua falando: pois agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui que vem o X da questão. Atos 10, versículo 6. Eis aqui o X da questão. O anjo falou para ele. O anjo passou para ele e falou tudo o que ele fazia. O anjo mostrou para ele, afirmando que todo o bem que ele praticara subia para a memória diante de Deus. Então o anjo provou para ele que ele era uma pessoa valorosa para Deus, homem temente a Deus, cheio de esmola, de boas obras, né? Mas lhe faltava uma coisa:
né? Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor. Ou seja, é a mesma casa que Pedro estava antes, quando ele foi, quando ele ressuscitou, o Senhor ressuscitou por seu intermédio, né? Primeiramente curando a paralisia, arrancando da cama, né? Aquele varão Enéas, né? E depois ressuscitando, ele estava na casa desse mesmo Simão, quando ele foi chamado para ressuscitar Dorcas, né? Para orar por Dorcas, porque os irmãos criam que se ele orasse, o Senhor a ressuscitaria, e assim aconteceu, né? Ele estava lá. Este está com o certo Simão curtidor, que tem sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer, né? Então vocês veem que ao homem é necessário nascer de novo. Foi exatamente o que o Pedro passou para ele, né? E a continuação dessa mensagem, né? O que Pedro mandou fazer, né? O que ele tinha que fazer, e o que foi feito, o que eles fizeram e que Pedro fez, né? E o que aconteceu, nós estaremos amanhã novamente dando sequência nesta mensagem extraordinária, mensagem maravilhosa, produzindo um novo vídeo, uma nova mensagem, mas dando sequência a esta mesma mensagem para a glória do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, um forte abraço, ficam todos na paz do Senhor Jesus, e amanhã estaremos de volta em nome de Jesus. Amém?